Boa tarde, amigos meus. Aqui quem fala é Olivia Comparato. E hoje eu passei para te fazer algumas confissões de Olivia. Há bem pouco tempo, como eu já falei no vídeo anterior, eu estou me tratando de uma depressão profunda. E que agora sim eu estou começando a melhorar novamente, a conseguir sorrir novamente. E, e com isso está me trazendo muita reflexão. E eu tô sentindo que eu tô saindo ganhando com essas reflexões. E eu quero dividir isso com vocês. Eu não sei se vocês já repararam, mas não tem muito tempo que ouve-se falar no perfil, né? A pessoa vai ser admitida numa empresa e a pessoa fala, você tem o perfil dessa empresa ou você não tem o perfil dessa empresa, né? A pessoa cria seu próprio perfil, vê o que quer salientar, o que quer, né? E eu passei a pensar muito sobre isso, porque, como eu disse, o que eu vou falar aqui agora é uma confissão assim de uma alma que está se acomodando novamente. E assim, com o passar do tempo, eu fui me perdendo da minha essência. E eu fui deixando assim as coisas por debaixo do tapete. E o resultado disso nunca é bom. Se eu não pensava muito assim, eu ia vivendo. Por exemplo, se eu estava com pressa, eu saía correndo. Se achava engraçado, eu ria. Se algo me incomodava, eu sofria. Mas tudo assim, uma resposta imediata, como colocar o dedo na chapa quente e tirar na mesma hora. Não era assim. E aí, quando a gente não se conhece, quando a gente não se dá essa oportunidade, quando vai jogando as coisas para debaixo do tapete e não pensa, mas por que eu estou triste? Porque a tristeza ela é um resultado, a menos que seja uma doença, né, uma depressão, até chegar na depressão, ela é um resultado, é um somatório. E, e aí a gente está triste, mas a gente não questiona, a gente não fala, mas eu fiquei triste depois disso, mas por quê? Porque aí, se a gente não se conhece, se a gente não conhece a própria alvenaria, o que fragiliza, o que impulsiona, o que leva para frente, o que paralisa, se a gente não tem noção dessas coisas básicas, do sentimento, do que somos feitos mesmo, a gente não tem como se proteger. Porque na vida existem coisas que vêm de encontro com a gente. Ou a perda de uma pessoa que a gente ama, um familiar, ou uma doença na família. Isso é coisa que a gente não pode evitar. Mas muita coisa a gente vai deixando que aconteça. A gente vai colocando para debaixo do tapete. E vai abrindo exceções. Ah, não, mas eu não quero pensar sobre isso agora. Deixa por enquanto. E cada coisa que a gente coloca debaixo do tapete e não vasculha e não se indaga e não procura saber por que a gente está sentindo daquela forma, é como se um monumento, alguma coisa, uma cidade antiga que vai chegando terra, pedra, poeira e os anos com a erosão e com o passar dos anos, chega um tempo que a pessoa tem que escavar para descobrir como era aquele povo, quais os seus costumes, porque se perde, não deixa pistas. E muitas vezes a gente se coloca nessa situação, a gente não deixa pista, a gente vai entulhando o que não é nosso. Não, se fulano não gosta disso e aí eu fiz e deu errado, não vou fazer mais. Não importa quem seja a pessoa. Mas assim, isso é só um exemplo. A pessoa vai deixando muita coisa né, que alegra, que dá prazer, e vai vivendo assim, feito máquina.
E a gente chega uma hora que o peso é muito grande. Então a gente vai entulhando e quando a gente vê, por exemplo, um arqueólogo, né, quando vai restaurar alguma coisa, uma cidade, um monumento, ou resquícios de uma civilização, é tudo ali no passo a passo. Cada pedacinho é importante. Então, às vezes, é tudo ali na base da delicadeza, com muita calma. Outra hora tem que ter força para desgrudar, para levar para fora, para estudar aquilo ali, a importância daquilo ali. Então, quando a gente não presta atenção nisso e vai entulhando coisas e vai vivendo como dá, a gente vai fazendo negociações com a gente mesmo, negociações assim que depois trazem prejuízo. E às vezes a gente negocia com a gente mesmo, às vezes a gente negocia no nosso íntimo, assim, com outras pessoas, falando, não, então não faço mais, não falo mais, não penso mais, não existo mais. E aí, quando eu percebi, eu descobri que eu não tinha um perfil, que estava tudo tão assim, então por cima, tanta coisa, tudo tão lá no fundo, que eu fui me perdendo das características, que quando eu vi, eu não sabia mais o que eu era, quem eu era, do que eu realmente gostava. Eu sabia, assim, que eu tinha que... aquilo ali veio para mim, então tá certo, então tá, amém. E eu abro mão, eu desisto, eu encaixo, eu faço uma força, eu tento e fui assim, acrescentando coisas que não era minha, personalidade que não era minha. E a gente, ninguém pode viver assim, né? E então, aí chega um tempo que, quando, no meu caso, né, que chegou a depressão, que aí que eu comecei a pensar e assim a dissecar. Eu falei, meu Deus, por quê? Chegar num nível desse, assim, de não conseguir falar 3 palavras sem chorar, né? De ter o sono que sempre foi dos anjos, tranquilo, e assim, era como minha mãe dizendo, dorme com Deus, e eu dormindo mesmo, de tão perfeito, de tão tranquilo, de repente perder tudo isso e começar a ver que aquilo ali estava tudo errado e começar, agora começou, eu estou fazendo assim aquele como um arqueólogo, como uma pessoa que vai ali devagar, restaurando. Então, o que eu posso dizer, que eu posso deixar como mensagem nesse vídeo: procure se conhecer, não se atropele, não vá adquirindo coisas só para não questionar, só para não ter problema, para não sabote a si mesmo, porque não vale a pena. Quando eu teve um tempo que eu comecei a viver, eu fazia questão de ser insípida, incolor, invisível de preferência. Só que a gente viver assim em baixa frequência, viver sem fazer barulho. Mas não dá para ser assim. Quando a gente chega nesse ponto, é porque a gente entregou, a gente se entregou e sem lutar. Então, agora eu tô pegando novamente, quando eu passei nesse tempo todo que eu tô me tratando e procurando me conhecer mais intimamente,
E eu penso, às vezes a gente senta no computador, a gente pesquisa sobre a China, sobre outros planetas, sobre tanta coisa e se esquece de se conhecer e de conhecer os próprios limites e, e aí não tem como ter um bom resultado. Então a minha mensagem hoje é: conheça-se, respeite-se e, e cuide bem da sua alvenaria, da forma como foi feita, respeite seus digitais, respeite a sua individualidade, respeite o que você aguenta, o que você não aguenta, procure saber dos seus limites. Os limites da gente, se a gente são como filhos desobedientes. Se a gente os deixa ali soltos, eles se perdem e a gente não consegue encontrar mais. Quando a gente vê, a gente não tem limite mais. Eu aguento, manda ver que eu aguento, manda vir mais que eu aguento. E a gente sabe que não é assim. Então, cuide bem de você mesmo. É o que eu estou buscando fazer e eu estou sentindo um resultado assim, que está me deixando bem feliz. E espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixe seu like. A sua participação é muito importante. Se inscreva no nosso canal. Olivia agradece. Depois eu volto para fazer mais confissões de Olivia. Tchau! Beijo!